se entrou. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a deputada federal Carolina de Toni. Ela é de Chapecó, Santa Catarina, atualmente está no PSL, né, Caroline? E a Caroline vai aqui falar um pouquinho com a gente, porque é importante a gente saber. Caroline é da nossa base, é da base conservadora do presidente Bolsonaro, então acho importante, Carol, por favor, eu vou, por gentileza, eu queria saber se eu posso te falar de, chamar, pera, deixa eu só baixar aqui, deu eco, se eu posso chamar de Carol, porque a gente se sente íntima, mas, de fato, assim, eu sei, eu acompanho seu trabalho, eu realmente admiro, não estou falando para te agradar, não, e sei como é difícil estar lá na base, na CPMI das fake news, por exemplo, acompanhei seu trabalho, foi sensacional, e a gente sabe como é duro. Então, aqui eu separei até algumas perguntas do próprio pessoal do chat, pessoal de Twitter, para que você responda, mas fica à vontade aí para você falar um pouquinho, se apresentar, que eu passo para as perguntas. Oi, Fábio. Olá, todo mundo que está assistindo aí a live conosco. É uma honra estar aqui com você. Fábio, acompanho também o teu trabalho. É muito bacana esse convite, agradeço muito, até porque a gente precisa esclarecer o que aconteceu com relação ao PL 1444 e 1552, que houve um grande mal-entendido e as pessoas estão me rotulando aí erroneamente como se eu não fosse a favor das pautas pró-vida, né? Quando, na verdade, quem me conhece há muitos anos, né? Eu sou aluna do Olavo, só para dar um exemplo para você, já vou entrar no assunto, né? Porque eu acho que esse foi o grande título, né, Fábio? Eu sou aluna do Olavo desde 2006. Quando começou o COF, em março de 2009, eu estava na primeira turma do COF. Então, tipo assim, tinha um programa no Terça Livre com o Bernardo Kisser, com o Luke de Held, que era o Detona News. Antes a gente tinha um programa Elas, chamado Elas no Terça Livre, que era só de mulheres, né? Então, sempre abordando as pautas de direita, as pautas conservadoras. Sempre fui ativista de direita aqui na minha cidade, como advogada, assim como você, né? Eu também sempre trabalhei voluntariamente. Quando invadiram a Universidade Federal, por exemplo, aqui em Chapecó, onde eu moro, eu advoguei assim de graça para o pessoal. Fiz a reintegração de postos da Federal quando os esquerdistas fizeram barricadas e não deixavam ninguém mais estudar. E a gente viu o nível de contaminação esquerdista nas universidades. Lutamos contra a ideologia de gênero no âmbito municipal também, contra os projetos de lei que tinham na época, né? Enfim, fizemos as manifestações, depois concorri a vereadora, aí depois concorri a deputada federal e fui a mulher mais votada de Santa Catarina. E, então, as pautas conservadoras, elas estão na minha essência, tanto que eu sou cristã. E o que aconteceu, então, relacionados a esses dois PLs, tá? Que eu vou deixar bem claro já desde já. O líder do governo, ele pediu para eu participar dessa reunião que ia ter da bancada feminina, e até vou esclarecer esse negócio da bancada feminina, que eu sei que tem uma pergunta, já vou esclarecer. Quando você entra na Câmara dos Deputados e digita assim, bancada feminina, o que eles consideram bancada feminina? Eu em nenhum momento assinei nenhum documento para participar dessa bancada, nem nada, não participo do grupo de WhatsApp. Eu tenho um número antigo meu que eu sei que está no grupo delas, mas, tipo, é um número que eu nem acesso mais. Então, tipo, eu não tenho acesso ao grupo de WhatsApp, eu não converso com elas, não participo dos eventos que elas fazem. Então, eu não faço parte dessa bancada, apesar de que elas nominam toda e qualquer mulher que seja deputada federal, eles consideram que seja da bancada feminina. Então, não é uma coisa assim que eu tive... Ninguém teve uma escolha de participar ou não. Eles simplesmente consideram dentro da Câmara. E daí tem a Procuradoria da bancada feminina, isso e aquilo, e são cargos, coordenadorias, que algumas foram eleitas, né? A gente votou na época contra as esquerdistas, para que as esquerdistas não assumissem esses cargos, né? Mas o centro e a esquerda eram maioria, então a maioria das que estavam concorrendo aí assumiram, mas eu, em nenhuma forma, não participo dos encontros nem nada. Então, eu considero que eu não pertenço, porque ela realmente é uma separação, uma divisão que não faz sentido, né? Não faz sentido a gente separar os homens das mulheres. Inclusive, eu sou muito mais amiga de deputados homens e interajo mais do que com as deputadas mulheres, né? Então, já fica esclarecido com relação a isso. Como é que foi essa reunião, então? Então, o líder, como eu e a Aline somos vice-líderes, ele pediu para que a gente participasse dessa reunião que foi realizada com a bancada para ver se haveria alguma conversação com relação aos pontos que o governo estava levantando desses projetos, né? Quando eu já entrei na reunião, já tendo um compromisso, então eu participei, tipo, 10 minutos da reunião, eu não fiquei até o final, se houve acordo ou não, eu não sei, porque eu não fiquei até o final, mas o que eu sei é que, primeiro, a Aline fez algumas considerações com relação ao PL 1444,
Aí daí passou para o deputado Eli, para a deputada Cristoneto, que falaram essas questões, preocupações quanto à relação pró-vida, com relação à questão pró-vida. Aí, logo depois que eles dois falaram, eu disse, pessoal, eu tenho um compromisso particular que eu já tinha antes dessa reunião, vou ter que sair. Concordo com as ponderações do Eli e da Cris, né, essas preocupações dele, de ter aquela cláusula anti-aborto, etc. Mas eu vou ter que me retirar. E eu sei, e eu não vou poder continuar participando, como a Aline está aí fisicamente, eu estava pelo Zoom, então eu vou ter que me retirar. E aí eu sei que depois eles iam passar a palavra para a Sâmia. E eu saí da reunião. Então eu não fiquei até o final. Se houve acordo ou não, não sei. Eu acredito que não, porque até o final, até antes da votação, não tinha acordo com o governo. Não tinha nem a nota técnica do governo pronta para ter acordo. Então é mentira quem fala que teve acordo com a bancada feminina, e muito menos eu não fiz nenhum acordo, porque eu saí antes. E até eu nem ia falar o motivo, mas a minha avó foi diagnosticada com câncer e eu tinha voltado de viagem e eu fui fazer a visita para ela depois de ter o diagnóstico. Então, tipo, fui resolver uma coisa privada minha, eu não estava nem... eu estava preocupada com essas questões, tá? Eu não estava nem assim muito por dentro do assunto na ocasião, mas muito embora, quando a Cris e o Eli fizeram essas ponderações, na hora eu falei, concordo com eles, e a Aline toca aí a reunião. Isso aí. Tanto que em nenhum momento eu conversei com elas depois disso, né? Só no dia da votação, onde eu falei que não tinha acordo com o governo, claramente. Aí o que aconteceu? Umas lideranças pró-vida andaram espalhando que eu teria feito acordo e que que preferia ouvir a Sâmia e tal. Isso é mentira, em nenhum momento eu falei com a Sâmia. Inclusive, eu apresentei 2 emendas nesse projeto, colhi assinaturas que equivalem a mais de 100 assinaturas, que é o preciso para a gente apresentar essa emenda, contendo uma cláusula anti-aborto. Num dos dias, na semana seguinte, que o pessoal ligou para o meu gabinete, eu vi que tinha a minha jornalista e mais uma assessora que atenderam ligações, e eu via que elas diziam assim, olha, manda suas sugestões por e-mail. Essa foi a única coisa que eu vi elas falando, né? Mas ninguém falou comigo. Então, assim, eu acho uma grande desonestidade intelectual quando as pessoas, primeiro, elas botam palavras na boca de outra pessoa, né? Elas afirmam coisas que elas não, de fatos que elas não estavam presentes. E quando você diz, olha, em algum momento você passou o telefone e ligou para mim e pediu minha opinião sobre os projetos ou o que eu ia fazer, não. Então, não fique afirmando coisas que não são verdade. Então, por mais que a pessoa queira dizer, o argumento de autoridade, porque a pessoa é uma liderança pró-vida e veio falar isso contra mim. O que custava ter pegado o telefone, passado e ligado para mim, com tantas pessoas que a gente tem amigos em comum, tipo o Bernardo, entre outras pessoas, né? O Perfeito. Alan, são pessoas que me conhecem, que têm meu telefone. Liga para mim e pede, Caroline, qual que é a tua posição? Então, tanto que daí eu apresentei as 2 emendas, então, contendo cláusula anti-aborto, mas o líder do partido não ergueu as nossas... Eu, o Felipe Barros e a Cris. Nós apresentamos essa emenda, mas eles não subiram essas emendas, não destacaram para serem votadas. Mas, no entanto, nós conseguimos grandes avanços, né, com relação a esse projeto, né? Para tirar alguns termos que reportam o aborto. Porque a gente sabe que o movimento da nova ordem mundial de querer legalizar o aborto, eles já sabem que a sociedade, né, essa visão progressista que tenta impor a sua agenda para as pessoas que, na sua maior parte, são conservadoras, como é que eles fazem, então, os abortistas atualmente, né? A Fundação Rockefeller, Ford, MacArthur, são as fundações que tentam, então, trazer, por várias estratégias, o aborto, né? Então, eles primeiro tentam trocar a linguagem. Eles não vão colocar a palavra aborto no projeto, né? Como não estava lá. Mas eles sempre usam eles estavam tentando usar do argumento de violência contra a mulher, né? Nós já temos leis mais que suficientes, tanto que na minha fala eu falei, gente, para que a gente vai aprovar esse projeto se a gente já tem leis mais do que suficientes para fazer a proteção da violência contra a mulher? Esse projeto era absurdo também, porque ele... Ele previa, só para você ter uma ideia... Eu só quero aproveitar essa parte, porque o que foi dito, né, para você, assim, saber, porque eu não sei até que ponto você acompanha redes sociais, e a gente acompanha. Então, foi dito que você não estaria votando as emendas propostas ali pelo que estava, eu sei que estava o Felipe Barros envolvido, a Cristoneto, a nossa bancada lá que é bem conservadora, que você não estava votando conjunto com eles, porque você não tinha entendido que dentro desse projeto não tinha a palavra aborto. Então, o que você está explicando é exatamente o contrário, porque você está falando no mesmo sentido até do procurador Henrique, que esteve ontem com a gente na live.
É Isso. bom Então, por você falar exemplo, quando eles bastante. falam direito sexual reprodutivo, direito Tá. sexual reprodutivo da mulher é sinônimo de aborto. Quando eles falam que a mulher que sofreu violência vai receber um atendimento integral e multidisciplinar. Então, a mulher sofreu a violência e ela vai receber um atendimento integral e multidisciplinar. Como é que as normas técnicas entendem? Que se ela sofreu uma violência e eventualmente ela estiver grávida e dessa violência ela não quiser ter o fruto disso, que é um bebê, vão fazer o assassinato do bebê, vão fazer o aborto. Outra coisa, tem uma lei que foi aprovada em 2013 que ela abriu a porteira pro aborto, que é a Lei 12.845. E lá ela tem totalmente essa nova linguagem, nova língua da nova ordem mundial. Só no artigo 1º, para vocês terem uma ideia, ela fala desse atendimento integral multidisciplinar. No artigo 2º, ele muda o conceito de estupro, né? Que é o estupro segundo o Código Penal? É uma relação sexual com violência ou grave ameaça. E eles flexibilizam esse conceito. Então, a mulher que é estuprada, ela tem o direito de interromper a gravidez legalmente falando, né? Ou quando é a risco de vida para a mulher, né? No caso, estupro ou risco de vida. Mas o que eles fazem nessa lei aí, que é a lei que eles até chamam de cavalo de Troia, né? Porque ela veio e inseriu isso. Eles dizem o seguinte, que toda relação sexual não consentida, ela é, digamos, uma relação da onde deriva da violência e ela também vai oportunizar esse atendimento integral multidisciplinar e no inciso 4º do artigo 3º está previsto lá a profilaxia da gravidez, que leia-se de outra forma, também é uma nova forma de você consentir o aborto. Então, assim, gente, é tão mentira isso aí que eu mesma apresentei emendas antes da leitura do projeto, durante o dia da votação, que foi o mesmo dia que a Cris, que o Felipe Barros apresentaram, eu também apresentei uma cláusula que é a cláusula anti-aborto. Porque já que eles falam que não tinha aborto no projeto, que era um assunto estranho, que era um absurdo a gente estar apresentando essas emendas, então qual o problema de você colocar uma cláusula anti-aborto para dizer que é o dinheiro que vão tentar reunir para dar essas medidas contra a violência contra a mulher não sejam empregados para o aborto, que é esse o que a gente chama de aborto duto, né? Porque a gente já tem uma lei aprovada, a 12.845, que já permite, então, uma mulher faz um boletim de ocorrência, vai no hospital. Hoje o SUS praticamente já pratica, né, o aborto. A gente já está praticamente com essa legalização feita, praticamente, só que faltava o dinheiro, então, para implementar essas práticas. Então, foi retirado do projeto muitos desses termos que reportam ao aborto, mas não foi aceita a nossa cláusula anti-aborto. Eu mesmo apresentei, botei ali no meu Twitter o número das emendas e tal, para que o pessoal possa verificar a cláusula anti-aborto que eu apresentei ali com mais de assinaturas ali, mais de 100 assinaturas equivalentes. Então, assim, gente, eu quero esclarecer isso para vocês, porque como você falou, né, Fábio, quem me conhece de muito tempo sabe que isso é um absurdo, sabe que eu defendo. A minha defesa da vida, ela vai desde a concepção, que é onde nasce realmente, onde a vida surge. E eu, inclusive, até um amigo meu fez um vídeo dizendo que eu seria mais defensora da vida do que ele, porque eu sou até contra a pena de morte, né? Então, uma vez sendo contra a pena de morte, defendendo a vida desde a concepção, eu sou totalmente pró-vida, né? Então, é um absurdo que as pessoas tenham outro juízo a meu respeito. Eu até recebi aqui uma pergunta que eu vou repassar, tá? Paulo Fonseca perguntou, desculpa, mas a deputada assistiu ontem a live na Shockwave ou a Super Live e está repetindo os argumentos. Olha, a Carol aqui está explicando que isso foi anterior, né, gente? É um trabalho que ela está fazendo, mas eu vou repassar. Deputada Caroline de Toni, por favor, esclareça mais uma vez, porque está falando e não está chegando. Então, foi feito um trabalho de base, vocês conseguiram essa vitória, você participou dessa reunião lá que foi com a Sama Bonfim, etc., mas, assim como os outros deputados da base também participaram, e você teve que sair, e não foi isso que influenciou, e você estava na base recolhendo... Não, nessa primeira reunião que foi feita aqui, as deputadas estavam reunidas, e que eu participei pelo Zoom, que eu fiquei uns 10 minutos nessa reunião, eu fiz a minha fala e saí da reunião porque eu fui resolver um problema particular. Então, eu não fiquei até o final da reunião. Não, que eu saiba, não houve nenhum acordo, porque não tinha nenhuma nota técnica do governo. O governo falha nesse ponto de vista, às vezes falha muito, tá? Nós precisamos ter
gente que faz análise do projeto desse ponto de vista. Então, às vezes o governo falha nisso, sim, isso a gente tem que reconhecer. Eu, como vice-líder do governo, temos que reconhecer que às vezes o governo falha nessas análises dos projetos. Mas não houve acordo nessa reunião, eu não pertenço a essa bancada, isso é mentira, e quem falou mente porque, primeiro, não estava presente e em nenhum momento saiu isso da minha boca, entendeu? É isso que o pessoal tem que saber. E outra coisa também aqui que foi falado muito, tem muitas perguntas nesse sentido, então eu vou te repassar. Estão falando assim, será então que te falta assessoria, né? E aí, eu sei que já foi explicado, mas em relação à sua assessoria, qual que é, o que você fala ali com a sua assessoria quando recebe alguma coisa? Então, assim, fica a dica, pelo que eu entendi, para quando ligarem, falarem sobre o que é, né? Sou representante aqui da sociedade civil, ou sou uma eleitora, ou sou, sei lá, sou uma conservadora e gostaria que a Caroline de Toni falasse a respeito e fala a pauta. E quando pede para mandar e-mail, é porque você vê todos os e-mails, é isso, Carol? Exatamente. Então, assim, qual que é o procedimento padrão? Que às vezes tem gente de todo o Brasil que liga sobre os mais diversos assuntos, né? O pessoal diz o seguinte: olha, envia tuas sugestões por e-mail, que a gente vai analisar, imprimir e botar na mesa, na minha mesa. Daí eles botam e a gente vê as solicitações. Tanto que eles mandaram muitos e-mails, inclusive, o pessoal mandou. Mandou várias, teve gente que mandou sugestão, teve gente que mandou essas preocupações, né? Mas de forma alguma o pessoal comprometeu o meu entendimento ou disse assim, tanto que num desses dias, que foi na semana seguinte a essa reunião, quando foi realmente quando ia ser pautado, eu estava no meu gabinete e eu vi que as meninas estavam atendendo as ligações e eu vi elas dizendo assim, olha, encaminha tuas sugestões por e-mail e tal, né? Mas em nenhum momento elas falaram, ela é contra, ela tá fechada, ela fechou. Mas nunca, até porque eu nunca fechei acordo nenhum com a esquerda, gente, pelo amor de Deus. E Então, também assim, não não ficou sem acredito em quem entender, fala né? isso. E também não ficou sem Deixar muito entender. claro isso. E se essas pessoas me acompanhassem há muito tempo, saberiam que não iam dar vazão a esse tipo de opinião leviana a meu respeito. Então, isso aí é de gente que me conheceu ontem e não sabe do meu caráter, entendeu? Vou até repetir aqui, olha, veja aí na tela. Então, os providas estão mentindo? Vou aqui fazer a sua defesa, porque eu até sou advogada, mas... Eles estão mentindo quando falam que eu teria feito acordo com eles, estão mentindo. E peçam a gravação da reunião. Não sei se eles gravaram ou não, mas se tiver essa gravação dessa reunião, vocês vão ver que eu fiquei 10 minutos na reunião, tive que sair antes mesmo da Sâmia falar, antes mesmo de ser fechado qualquer acordo, eu não fiquei até o final da reunião. Se foi fechado acordo ou não, eu não sei, e não vou afirmar algo que eu não presenciei. Então, eu considero ética a conduta que afirma coisas ou que a pessoa presenciou. Eu só falo daquilo que eu presenciei e do que eu vi com os meus olhos ou com os meus sentidos, ou ouvi. Ou eu só falo daquilo que eu ouvi da boca da própria pessoa que eu tô querendo botar palavras na boca. Então, não, se eles fazem algo diferente disso, eu acho que estão fazendo uma divisão. Estão fazendo uma divisão. Tipo, os providas estão mentindo, mas eu não entendi. Eu não quero dizer deputada se Carolina alguém tá mentindo ou não. O que eu quero dizer é que alguém pode ter falado em alguma coisa que foi um telefone sem fio e pode ter chegado a mensagem errada. Eu quero crer que eles não têm, que eles têm boa fé, entendeu? Olha aí, ó. Tá falando isso aqui, ó, tá vendo? Como fazer... Ah, não, desculpa, eu peguei a pergunta errada. Deixa eu ver se eu acho certa. Mas estão falando assim, sou eleitor da Carol e ela é pró-vida, confio nela. Exatamente, né, Carol? Você sempre foi pró-vida, não existe essa diferença. E estão falando, é um erro participar da reunião. Mas, gente, ela está explicando aqui, todos participaram dessa reunião, tá? Todos participaram, não é isso, Carol? Que ainda a gente está falando... Assim, outra coisa, quando o presidente da Casa, vocês têm que se revoltar contra quem designa as relatoras de esquerda num projeto como esse, tá? Não é contra mim, porque eu não tenho esse poder, quem tem esse poder é o presidente da Casa. Agora, o governo, ele tem que ir negociar os termos do projeto, e foi a primeira reunião em que sentou as relatoras do projeto com representantes do governo. Como eu falei, quem esteve lá até o final da reunião foi inclusive a Cris Tonieto e a Aline Sleutes que ficaram nessa reunião. Então, se alguma informação saiu distorcida de lá, deve ser de alguém que estava na reunião, mas eu saí antes, nem sei se foi feito acordo. Inclusive, eu nem vi a Sâmia falando, porque eu saí antes da fala dela.
Eu saí, como eu falei, gente, eu tive que sair porque minha avó foi diagnosticada com câncer, eu nem consegui participar até o final e fui visitar ela porque fazia semanas que eu não via ela e tinha acabado de sair o diagnóstico. Então, eu estava atribulada com questões pessoais, inclusive. Perfeito. E até tem um pessoal já que gosta de briga, Carol, e a gente está aqui para unir, principalmente a base do governo, né? Ó, vou colocar aqui, ó, vou repetir aqui que o Flávio Roberto do Prado, ele está aqui apertando Já bastante. dei um pito, né? Já dei um pito no pessoal. A primeira coisa que eu fiz foi dizer o seguinte: meninas, em algum momento vocês falaram que eu teria feito isso, isso e isso. Elas disseram não, em nenhum momento a gente falou isso. A gente pediu para eles encaminharem sugestões por e-mail. Eu falei, então estejam mais atentas a essa pauta. E se peça para o pessoal se identificar, quando for o pessoal para a vida, vocês deem atenção, escutem o que eles têm a dizer, que são nossos parceiros, e tomem cuidado com o que vocês andam falando, porque em nenhuma forma eu me comprometi, eu fiz qualquer acordo. E elas disseram, em nenhum momento a gente fez isso. E eu dei um pito nelas, e elas disseram, não, em nenhum momento a gente fez isso. Mas se cometerem erro, com certeza nós vamos corrigir, né? Ninguém é infalível, só Sim, Deus é infalível, né? sim. Eu vou aproveitar então que aqui tem uma outra pergunta que veio também, chegou aqui nas redes, da Fernanda Patrícia. Por que num projeto de lei para as mulheres terem livre acesso para fazer laqueadura pelo SUS? Porque assim as mulheres têm que ter idade para fazer laqueaduras? Tudo no Brasil é muito complicado. Preferem tirar a criança da barriga da mãe do que criarem caminhos com segurança para as mulheres? Então, pessoal, já existe uma lei que possibilita a realização de laqueadura, né? Então, assim, quais são os requisitos, né? Ter a mulher mais de 25 anos ou pelo menos 2 filhos. É a Lei Federal 9.263, né? Mas isso é uma questão que cada pessoa, conforme a sua crença, a sua religião, vai saber se é certo ou não, né? Fazer esse tipo de coisa. Porque tem, por exemplo, o pessoal, quem é católico é sempre aberto à vida, então é contra esse tipo de procedimento, né? Então, a gente respeita as diferentes opiniões de quem acha que deve fazer laqueadura, já existe procedimento via SUS, né? Agora, isso é muito uma opção de cada um. Ela quer saber se tem lei, né? Mas, na verdade, já existe lei, ela só tem que se informar. Se ela tem Isso interesse, também que a gente tem que esclarecer, Carolina, é exatamente isso, que existe no Brasil um excesso de leis até, né? O que acontece é que, às vezes, as leis não são aplicadas. Então, essa coisa de legislar, assim, a gente, por exemplo, vê esse projeto, né? Esse projeto aí é uma tentativa, você explicou muito bem, né? Até da nova ordem mundial, explicou de onde vem, que foi no mesmo sentido que ontem o procurador da República, o Henrique, já havia falado até no Brasil Sem Medo, né? Tem um vídeo lá, um artigo dele aberto, pessoal, para não assinante, e a Caroline está falando no mesmo sentido, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui em relação a isso, porque, gente, a gente está falando para poder esclarecer. Então, vocês podem colocar aqui no chat, a gente está olhando as perguntas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, deixa eu ver se a gente já não respondeu. Aqui está falando os projetos para conter, você já falou. Pessoal, coloca aí perguntas, mas então, assim, para a gente resolver... Só que eu gostaria de falar um pouquinho, Tá, Fábio, das pode falar, dificuldades que a gente está tendo hoje por não ter partido dentro da Câmara. Perfeito. Que até a gente vê que há uma cobrança com justeza até, né? O pessoal tem razão em cobrar, né? Poxa, o que a base está fazendo? Por que vocês não estão processando todo mundo tal? O que acontece? Tudo dentro da Câmara ele é feito segundo o princípio da proporcionalidade partidária. Então, por exemplo, tem as comissões, os projetos de lei tramitam nas comissões para ver se são constitucionais, para ver se atendem a questões materiais de determinada temática. E até as vagas nas comissões, ela é feita conforme a proporcionalidade partidária. Quando a gente se elegeu, nós tínhamos 54 deputados. A primeira bancada era o PSL, a segunda bancada era do PT com 52 deputados. A partir do momento que o partido suspendeu os deputados bolsonaristas, e aí remanesceram e teve essa divisão no PSL, e a gente foi basicamente escanteado de todas as comissões, inclusive da CPMI, né, aquele show de horrores que acontece lá, a gente ficou sem muitos dos meios de ação que a gente teria para poder barrar esses tipos de projetos, né? Por quê? Porque, veja bem, agora que a pandemia piorou tudo, mas, por exemplo, assim, quando toda semana
para se decidir o que vai na pauta, essa decisão é privativa do presidente da Câmara, né? Mas ele ouve algo que se chama Colégio de Líderes. Então, cada partido com a sua bancada, com o seu número X de deputados, elege um líder por maioria, e esse líder, ele representa todos os partidos, todos os deputados daquele partido, e numa vez por semana eles vão no Colégio de Líderes para sugerir para o presidente da casa quais projetos a gente pode votar. Se consentiu durante essa pandemia de que a gente só votaria projetos de consenso. No entanto, essas reuniões de líderes eles têm levantado projetos como esse caso de para combater a violência contra a mulher, que é um projeto que todo mundo vai apoiar. Poxa, como é que isso não vai ser contra a violência, né? Seja ela qual for, contra quem seja. Todos nós apoiamos, mas tinha então esses enxertos, né, malignos ali dentro do projeto. Então, eles elegem os projetos que vão ser votados, e o fato de a gente não tá por dentro das questões do partido, não tá podendo sugerir, a gente estava proibido. Quando a Joyce era líder, ela impediu que a consultoria, que tem pessoas excelentes pessoas assim formadas lá que nos auxiliavam, não podem mais sequer dar bom dia para a gente não tem mais nem como se insurgir a coisas que vão ser pautadas. Aí, quando a gente vai na sessão, por exemplo, digamos que o Maia diga que vai votar esses 2 projetos, aí a gente se insurge, dele diz assim, olha, a gente é contra esse projeto. Daí todos os outros partidos dizem, não, a gente quer. Então só o PCL é contra. O que a gente faz? Que a gente faz às vezes na comissão, que eu fazia muito na CPMI das fake news, não sei se vocês lembram, o kit obstrução. Então você começa a levantar uma série de objeções procedimentais para impedir que se chegue naquela pauta, que se chegue naquele projeto, e impedir que a sessão ocorra. A gente simplesmente está limitado desse meio de ação, porque a gente não tem partido, a gente está suspenso, a gente não tem mais voz nenhuma dentro da Câmara, e tudo se dá pela proporcionalidade partidária. O próprio mandato da gente é do partido, né? Então, o povo nos elege, às vezes, confiando no caráter de uma pessoa, dá oportunidade para ela representar, mas o partido basicamente tem a caneta com base no nosso mandato. A gente não consegue fazer kit de obstrução. Para você fazer uma emenda, você tem que ficar implorando para os líderes ou vice-líder assinar. Daí o teu líder tem que destacar essa emenda, porque senão ela não existe no sistema, né? Que foi o que aconteceu. Tanto eu, o Felipe e a Cris fizemos essas emendas da cláusula anti-aborto. Elas não foram levantadas para votação nominal. Nós não podemos pedir votação nominal, que muitas vezes isso é uma coisa que o pessoal cobra muito, né? Por que foi uma aprovação simbólica? A aprovação simbólica é uma percepção de maioria que o presidente tem, e ele afere na hora da votação. A maioria dos partidos diz que é sim, aprovo, votação simbólica, e não aquela do dedinho, onde um por um bota o seu voto. Então, nós temos essas dificuldades, né? Então, muitas vezes, não é que a gente não tenha boa vontade para fazer, né? E outra coisa também que a gente tem que deixar muito claro. O ano passado, a gente lutou muito contra o ativismo judicial, né? Ou seja, que é contra que o Supremo intervenha nos outros poderes, tome decisões políticas, né? Como foi o caso ali do Ramage, que eles impediram o presidente de nomear um cargo de confiança. Como foi... agora eles violaram a nossa imunidade parlamentar, a gente não pode mais nem se pronunciar que eles estão querendo nos enquadrar no inquérito ali dos atos antidemocráticos. Mas, por exemplo, assim, a decisão de botar a Joyce na SECOM, né, na Secretaria de Comunicação da Câmara, é uma decisão que, segundo o regimento interno, compete ao presidente da Câmara escolher. Por mais que eu não goste, que eu seja contra, tem alguns deputados que entraram com mandato de segurança contra essa decisão. Mas quando você pede para o Supremo impedir uma decisão que, pelo regimento, está na autonomia de um poder tomar, seja ela por influência política ou não, você está querendo ativismo judicial só que em teu favor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer processar todo mundo, tarará, tarará, porque às vezes a gente vai estar contrariando o nosso próprio discurso. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que aferir caso a caso. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, sabe? Enfim, eu vejo que tem bastante pergunta também, Carol, falando assim, por que, Carol, você não usa toda a sua verba de gabinete para contratar assessores, né? Existe muito essa conversa dentro da direita, que existe uma economia de assessores. Isso é verdade ou realmente você está bem assessorada? Ou quando você vê que tem algum erro ali, você corrige e não tem problema nenhum em trocar a sua equipe? Que ontem o Felipe Barros falou isso, né? Falou, olha, eu não tenho problema nenhum de trocar a minha equipe se eu ver que tem problema. É assim sim, mesmo ou é diferente? Tanto que eu dei um pito nas meninas, primeiro eu questionei se elas tinham feito isso que o pessoal estava falando. Que sempre que eles ligassem, eles fossem atendidos da melhor forma possível. Elas disseram que isso não aconteceu, que de nenhuma forma elas comprometeram o meu posicionamento.
Mas se elas tivessem feito isso, com certeza, como eu já fiz, né? Eu já botei pessoas indicadas pela ala ideológica na minha equipe, que foram pessoas que, tipo, pensavam como a gente, mas não produziam, não davam resultado. Eu ia para a comissão, não tinha um parecer pronto, não tinha uma análise feita, não dava um resultado. Então, é muito relativo isso, né? E, assim, com certeza, eu estou reavaliando esse posicionamento, porque eu tenho uma equipe enxuta, mas eu estou aberta para contratar outras pessoas, com certeza, que sejam pessoas de qualidade, que tenham resultado. Não dá para você encher também de pessoas que não produzam nada, né? Então, a gente tem que ter o bom senso. Não tem problema de demitir, contratar pessoas. Se a pessoa não está entregando resultado... Que eu vejo a direita batendo, né? Equipe enxuta significa que, por exemplo, você estaria indo como a ala liberal, que se preocupa muito com o dinheiro? Não sei se é por aí, né? É esse critério quando você fala equipe enxuta? Olha, eu fiz várias. Uma das minhas defesas, das minhas propostas, com certeza, em primeiro lugar, é defender os valores conservadores, mas eu também, sempre com uso racional do dinheiro público, né? Eu também prometi isso para os meus eleitores. Olha, essa crítica aí, tá vendo? Barato sai caro. Eu só vou ter bastante cautela no sentido de não ficar contratando por contratar para encher de pessoas que entreguem resultados. Se as pessoas, eu estou realmente precisando contratar mais pessoas para fazer uma série de trabalhos e vou fazer isso ao seu tempo. Só que agora a gente tem até uma vedação durante a pandemia de contratação, tá? Porque eles disseram que só para contratar em caso de extrema necessidade. Eles não estão autorizando a gente contratar um monte de gente agora também. Tá todo mundo com uso racional, né? O pessoal está falando bastante porque está falando bem nesse sentido. Carol, contrate um assessor, é importante essa diferença de conduta. Então, assim, ela está explicando aqui, gente, que não é esse o problema. Com certeza nós vamos contratar mais pessoas, com certeza. Não é por isso que a gente vai ficar, né? Vai deixar sem representatividade na nossa base. Outra pergunta aqui que estão me falando bastante é essa história aí do PSL, que ontem o Felipe Barros, na Super Live, ele explicou bastante que teve um acordo ali, que vocês insistiram demais para que permanecesse no PSL, e aí a pergunta é, se houver aí alguma mudança na janela partidária, se você realmente mudaria de partido ou não, como é que está essa questão do partido? Olha, eu já falei várias vezes com o Felipe Barros sobre isso, né, ele é um colega que a gente conversa muito, né? A gente conversa muito sobre tudo que acontece. Eu acredito, né? Conhecendo ele do jeito que eu conheço, que ele deve ter falado isso no sentido de dizer o seguinte: olha, a gente, ao fazer essa cisão, a gente fica sem os meios de ação aqui e agora, e a gente acaba prejudicando todas as pautas que a gente se comprometeu, né? Foi exatamente acho que é mais nesse sentido que ele está falando. Mas é óbvio que se o Aliança tivesse pronto e fosse um partido que... A criação de um novo partido dentro da Câmara deve ser reconhecida pelo presidente da Casa para que seja remanejado toda a proporcionalidade partidária de comissões de liderança, de cargos e tudo, né? E isso a gente fez esse ato de querer criar um novo partido, de se engajar numa campanha sem ter nenhuma perspectiva de quando ia ser feito e se feito imediatamente, e a gente vai ter essa representatividade e essa força lá dentro, que é uma força necessária para você poder fazer a diferença, entendeu? Então, eu entendo quando ele fala isso. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, ele não tinha partido, ele não tinha para concorrer, então ele teve que aceitar o primeiro partido que realmente deu uma espécie de carta branca, que na verdade não era. Ele não tinha mídia do lado, ele não tinha nada, e agora ele de novo está sofrendo a rejeição por todos praticamente, né? Tem alguns partidos nanicos que querem oferecer para fazer a fusão, até tem. Mas, poxa, o presidente Bolsonaro tá traumatizado, né? Com gente que oferece a casa, entra aqui no meu partido e depois é um velho cacique lá que não deixa ele fazer as mudanças, né? Que ele precisa. Por isso que quer fazer um novo partido. E a gente é totalmente favorável à criação da aliança. Mas a gente está tendo dificuldades reais que são quais? É inacreditável que um funcionário público do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, tenha mais fé pública do que um cartorário que reconhece uma assinatura em cartório. Porque eles estão rejeitando fichas de apoiamento da aliança que são reconhecidas com firma, né? Então, assim, é um absurdo que quase 50% das nossas fichas estão sendo rasgadas e jogadas no lixo. Então, parece que é um boicote generalizado à criação do partido, né? Nós estamos enfrentando essa dificuldade.
Mas eu acho que a gente tem que criar não só um partido conservador, nós temos que criar vários partidos conservadores. Olha a esquerda, a multiplicidade de partidos, o estrago que eles tentam fazer diariamente, e a maior parte da sociedade brasileira é conservadora e não tem representatividade no Congresso, não tem um canal na grande mídia conservador, não tem um jornal de direita, não temos universidades de direita. Então, assim, ó, todo o trabalho está por se fazer. A gente tem que ter a maturidade, nós, enquanto direita, e aí eu acho que até cabe no exemplo do qual eu fui, assim, vítima até certo ponto, né? De a gente ser um pouco mais unido, de a gente realmente se apoiar uns aos outros, sabe? De tentar se ajudar e não ficar tentando sabotar uns aos outros, entendeu? Cada um com o seu estilo, cada um com a sua independência, com o seu jeito de se expressar, mas todos unidos numa causa maior, entendeu? Acho que é isso que importa, é isso que precisa. Amenizar as picuinhas, as arestas, entendeu? Ontem o Felipe Barros, eu sei que ele ganhou bastante ponto ali, quando ele disse, olha, pessoal, quando eu erro, eu admito que eu erro e vou consertar o meu erro, né? Em contratar pessoas novas, em mudar posicionamentos, mas eu sempre também percebi a mesma abertura de você, Carol. Então, claro. É por isso até que eu fiz questão mesmo de falar, porque fica criando esse mal-estar. Outra coisa que eu não acho legal, e aqui eu vou falar, porque sou eu que estou falando, não é você, esse negócio de deputado, né? Como é que a gente vai fazer, gente? As deputadas, os deputados, eles também participam de tags. Eu já expliquei isso nas minhas lives, mas acho que o pessoal talvez não tenha visto. Mas político sempre foi assim, só que antes não tinha internet. Então, assim, quando é para usar a internet a nosso favor, ok. Eu sei que o pessoal está criticando o exagero de usar as tags, né? O exagero de dar a impressão que está só pensando em filmar e que não está trabalhando. Mas essa não é a verdade, né? Pelo menos em relação aqui está a deputada Caroline de Toni, que esteve presente na CPI da Fake News, que fez um excelente trabalho, que agora ficou esclarecido, que fez um trabalho maravilhoso de recolher assinaturas para barrar o abortoduto, no mesmo sentido que trabalhou a Cris Tonieto e o Felipe Barros, no mesmo sentido. Eles não estão divididos, quem está dividido são as pessoas que estão falando isso por fora, e também não estão dividindo porque ela não é, ela é também, porque não recebeu pró-vida? Ela é pró-vida. Ela explicou aqui que é aluna antiga do professor Olavo de Carvalho. Então, assim, eu acho que isso está bem explicado. A questão da assessoria, ela não está economizando, pessoal. Ela tem um cuidado com o dinheiro público e está pronta para mudar assim que for necessário, né? Então, esses pontos aqui estão bem esclarecidos. E aí tem uma pergunta bem recorrente, não sei se falta o seu tempo, porque a Carolina está participando de votação e a gente tirou ela da votação, tá? Ela está votando, mas... Deixa eu ver, eu acho que até encerrou aqui. Porque a gente tá aqui, ó, foi encerrada já, pode ficar bem tranquilo. Então tá bom. Porque estão perguntando bastante sobre a PL, eu vou por aqui, ó, peguei a pergunta aqui. Pergunta como podemos ajudar a barrar a PL 2330 no Congresso. O pessoal que está falando aqui é a militância, né? A militância bolsonarista conservadora. Como que a gente pode ajudar, deputada? Que é isso que a gente tem que fazer. Então, nós vamos ter que fazer o kit obstrução. Agora a gente está tendo um pouco mais acesso à liderança, né? Porque mudou o líder, a Joyce saiu da liderança. E aí, eu até falei com o chefe de gabinete da liderança, eu falei, olha, vamos fazer uma obstrução completa desse projeto. Esse projeto não se salva de nenhuma maneira, não adianta fazer emenda, não tem direito a emendamento. Só para vocês terem uma ideia, né, falando um pouco agora do PL 2630, né, eu tô escrevendo um artigo sobre esse PL e estou fazendo uma PEC de liberdade de expressão que protege, inclusive, o anonimato, tá? Pessoal, tem vários perfis aí. Olha a ideia. O pessoal que está incomodado com o anonimato. Então, deputada Caroline de Toni está fazendo uma PEC que vai proteger o anonimato. Olha só que legal. Então, vamos dar... Vai ampliar a liberdade de expressão, tal como é nos Estados Unidos, tá? Essa olha é a nossa aí. Ideia. Eu só estou trabalhando na justificativa porque eu achei a justificativa da liderança muito, assim, eles não... O pessoal que é formado, assim, tradicionalmente na faculdade de Direito, sob a nossa Constituição, eles ficam meio assim de alterar a Constituição, né? Eles acham assim, nossa, mas como é que você vai tirar a questão do anonimato? Como é que você vai permitir o anonimato? Em última instância, gente, vamos ser bem sinceros, não existe anonimato na internet, porque tem a questão do IP. A não ser que o cara vá numa lan house para fazer uma postagem
E mesmo assim ele pode ser rastreado, tá? Então, Posso assim, até em última explicar essa instância, não parte. existe o anonimato na internet, mas assim, o anonimato social, que é de você ter um perfil sem que tenha a tua identidade, isso eu defendo eu defendo o anonimato. Nas grandes guerras, quando as pessoas eram tolhidas da sua liberdade de expressão, os dissidentes, como é que muitos relatos chegaram até países democráticos, né, em ambientes totalitários? Foi por meio do anonimato. Então, o anonimato ele presta um grande serviço à humanidade em épocas de dificuldade, de totalitarismo, né? A outra versão da história chega até nós por meio, muitas vezes, de mensagens anônimas. Então, a gente tem que prestigiar essa forma de expressão. Eu defendo a liberdade de expressão plena, né? Tanto quando o pessoal me detona, eu não bloqueio ninguém. Às vezes o pessoal me detona. Ah, só os caras, os engraçadinhos, que às vezes são mal educados. Mas quando o pessoal, às vezes, tipo, faz uma sátira com num bom tom de brincadeira, eu não fico bloqueando, porque eu sou a favor da liberdade de expressão, né? Enfim, É, então o eu PL até... 2630, só para resumir, Tá. ele não se dirige aos veículos de grande mídia. Ele se dirige a dois tipos de plataformas, né, que vieram com o advento da internet: as redes sociais e as plataformas de mensageria privada. Então, ele vai pegar com mais de 2 milhões de pessoas que aderiram. Então, ele vai pegar Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter. Ele vai pegar quem? Vai pegar o cidadão comum, não vai pegar a imprensa, né? Ele chega a um ponto de dizer, ele se volta muito para o WhatsApp, porque ele considera encaminhamento em massa quando você encaminha mensagens para 5 pessoas ou para grupos com mais pessoas. Então, se você encaminhar para tua mãe, para o teu tio, para tua A tia avó, de para o teu zap vai irmão, sofrer, né? você já está fazendo encaminhamento em massa, sabe o que a empresa vai ter que fazer? Aí ele vai botar a empresa de fiscal da nossa conduta. Então, o WhatsApp ele funciona todo com base na privacidade, criptografia de dados. Só que para você poder ver, armazenar os dados, quem mandou mensagem para 5 pessoas durante 90 dias, 3 meses, você vai ter que, na verdade, quebrar essa privacidade. Você vai quebrar um direito e garantia fundamental que tem a ver com a privacidade, o sigilo das comunicações e a própria liberdade de expressão, porque daí você não vai exercer a tua liberdade de expressão de uma maneira natural. Você vai ficar preocupado com as coisas que você envia, né? E então assim, eles vão começar a rastrear as mensagens, porque em tese você não parte do princípio da presunção da inocência. Você parte de que assim, ó, pode ser um encaminhamento de algo ilegal, então vamos preservar. E aí, por isso que o próprio diretor de Relações Públicas do WhatsApp na América Latina, ele falou que é uma tornozeleira eletrônica que eles estão colocando no Brasil. Essa lei, ela vai na contrapartida da própria lei de proteção de dados que a gente tinha antes do Marco Civil da Internet, que já era uma lei complicada, mas vai no contrário, porque ele parte da presunção de que você comete coisas erradas na internet. Ele vai atrás do cidadão comum, ele cerceia a nossa liberdade, ele prevê a criação do Conselho de Transparência, que vai ser formado pelo Congresso Nacional, às expensas do Senado, sem nenhuma participação do Poder Executivo, que é quem cumpre fazer as leis, executar as leis normalmente. Eles excluíram, porque é o Bolsonaro que está no poder, fica nítido isso, né? Então, eles querem comandar essa questão de fazer educação para se manifestar bem na internet, ou seja, eles não gostam do povo, eles não querem dar liberdade para o povo. A nossa democracia está cada vez mais direta com a internet, porque aí é o próprio cidadão que reclama do político. Então, tipo assim, às vezes reclama de mim, reclame mesmo, só não gosto de mentira, né? Então, por isso que eu estou vindo aqui esclarecer. Mas quando tem que você mandar uma mensagem direto para o político, agora tudo está sob suspeita, né? Porque é um perigo você deixar livre o ambiente das redes, é um perigo para os donos do poder, né? Pois é, até vou explicar em relação aí que estão querendo colocar na lei lá os CPFs, e vai ficar inexequível essa parte, porque o banco de dados dessas empresas não suporta esses dados. E outra coisa, para quem conhece um pouquinho, existe já geradores de CPF. Quer um exemplo? A gente tem, para você ter um chip, né, da telefonia, muita gente aí do mal, a gente está falando de bandido mesmo, pega e compra um chip com CPF, sei lá de quem. Basta você testar, você compra um chip, o que acontece? Recebe um monte de cobrança que não pertence a você, porque existe esse negócio. Então, colocar CPF na rede social, não vai adiantar, é inexequível, porque as plataformas não vão ter como sustentar essa base de dados e nem... Eles não sabem o que vai acontecer? O pessoal vai sair do Brasil, vai falar, não aguento mais isso aqui. Exatamente.
Então é inexequível. Isso fere a livre iniciativa, a inovação, porque veja bem, olha o custo. Não só com relação, eles classificam, né? A plataforma vai ter que reconhecer o que é uma conta autêntica e uma conta inautêntica. Conta autêntica é a conta que é vinculada a exatamente o que você falou, um CPF. Então, quem não bota o seu próprio CPF é uma conta inautêntica, é um perfil fake, automaticamente tem que derrubar, né? Ou a pessoa parou de pagar a conta, aí a telefonia vai ter que fazer um link com eles para informar que o cara não está mais pagando a conta, para derrubar o perfil também. Vai ter que guardar as mensagerias privadas. Olha o banco de dados, o número de armazenamento que eles vão ter que ter. Isso, e eles estão congelando a plataforma tal como ela está hoje, ou seja, isso contraria a inovação, isso contraria o princípio da liberdade econômica, além de contrariar os princípios e garantias fundamentais. Então, esse projeto, ele já é natimorto. Ele é inconstitucional por vários motivos, não tem como emendar, nós vamos ter que fazer o kit de obstrução completo, porque é um absurdo esse projeto de lei, né? Inclusive, a própria Organização das Nações Unidas e outros organismos internacionais globalistas, de passagem, estão dizendo que é um perigo esse projeto, até os globalistas estão dizendo isso. E assim, eu estava analisando as notas técnicas que estão chegando, eles falam que nenhum país democrático do mundo adotou uma lei como essa. O Brasil está avançando no retrocesso das garantias individuais. Nós somos campeão nisso, né? De inovar coisas ruins que tolhem a liberdade dos cidadãos. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Porque como a Carolina está explicando aqui, eu vou também explicar bem essa parte. Não existe em nenhum lugar do mundo alguma lei que exija algo do cidadão. Na verdade, se faz ao contrário, né? Se faz com que, mesmo, ainda mais falando de políticos, né? Que a liberdade seja ampla. Você pode até ofender, você pode, os países entendem assim, a esquerda mundial entende assim, né? É assim que é. Só o Brasil que está tentando criar lei que, na verdade, para pegar criminoso mesmo na internet, já até existe, gente, tá? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui um pouquinho. Existe, sim, as delegacias de crime da internet. O que acontece no Brasil? Tudo que existe nesse aspecto é demorado porque a justiça brasileira é demorada. Mas não significa que se alguém cometer um crime pela internet, aqui a gente está falando de crimes graves, por exemplo, pedofilia, essa pessoa não vai ser pega, né? Existe sim como quebrar IP, ir atrás, né, dos IPs. Eles são muito eficientes nisso. Não tem mesmo quem usa criar mais mecanismos, né? A gente sabe disso. Então, assim, essa lei deputado estadual, federal e Congresso Nacional trabalhando para que nos calem. A verdade é bem essa. Então, essa PL, a gente não consegue entender, assim, como é que eles têm a cara de pau de propor algo tão contrário. Até a livre iniciativa, como a Carolina explicou, e tão contrário a o que já existe no Brasil como lei para isso. Mas acho interessantíssimo essa PEC que você vai fazer, Carol, até para proteger o anonimato, porque o pessoal está muito incomodado com isso, o anonimato social, porque mesmo anônimos socialmente que praticaram um crime, nós como sociedade, como pegar. Né? Agora, a pessoa que quer ficar anônima, porque tem vários ali motivos, não há por que deixar de ser, porque é assim que nós conseguimos, inclusive, nos impor, né, como sociedade. Ou vocês acham que o Bolsonaro venceu como o Trump venceu? E não é à toa que estão indo nas redes sociais, e é através delas, sim, aonde nós nos unimos e aonde a gente consegue vencer. É esse o ponto, não é, Carol? Eles querem voltar ao status quo, por isso que eles querem calar as redes. E, eles estão fazendo o inquérito dos atos antidemocráticos para tirar o povo da rua, para inibir as pessoas de irem às ruas, e eles estão fazendo essa lei para calar a gente na internet. Essa que é a verdade. Então, que são os meios onde os conservadores, que era a maioria silenciosa, conseguiu se expressar e eleger o presidente da República. Eles não querem que esse erro, que eles consideram um erro, que foi a eleição do presidente Bolsonaro, seja cometido. Tanto que a própria narrativa na CPI, das fake news, o tempo todo, o que eles estavam querendo lá era criar uma narrativa para subsidiar um processo no TSE para tentar derrubar a chapa, sabe? Eu tinha que ouvir isso todo dia, é horrível. Você falou da questão do CPF, de que hoje em dia se pegam CPFs para criar contas, né? Mas tu acredita que nessa lei tem um mecanismo onde que você vai criar uma espécie de devido processo legal, paralelo ao do Estado,
que as mensagens, que as prestadoras de serviço, ou seja, o dono do WhatsApp, do Facebook, vão ter que fazer. Eles podem exigir até identidade para checar se a É o pessoa é a artigo pessoa 12, não mesma. é, dessa lei, Carol? Dá Eu uma acho que é. confirmada. Eu não estou com ela aberta aqui, Acho que é o mas artigo eles 12. podem Ele exigir institui o identidade. devido processo legal. Eles querem criar um devido processo legal fora do judiciário. Então, assim, é uma monte de atrocidade que tem nessa lei, gente. E eu vou ter que assim, ó, fazer essa sugestão. parte. Eles montaram uma comissãozinha ali que é que vai julgar todo mundo, né? E aí tem, por exemplo, membros da polícia, né? Então já virou algo policial. Aí tem membros do CNPJ, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Aí tem membros de tudo quanto é lugar. E olha o detalhezinho: não tem membros do executivo. O executivo não é poder para eles. Olha que pegadinha, só que não, porque a gente está muito esperto. E assim, sinceramente, Carol, eu acho que essa lei, ela fere demais a iniciativa aí das empresas, né, a livre iniciativa das empresas, que eu acho difícil não haver um lobby no bom sentido, porque as empresas vão dizer, mas pelo amor de Deus, isso aqui vai nos matar como empresa. Então, o que a gente custo vai se elevar muito para armazenar tudo. Exatamente. Então, é um sistema de vigilância. É um sistema de... É a China, mas, sabe né? quantas pessoas utilizam o WhatsApp, segundo a última aferição em 2017? No Brasil, 120 milhões de brasileiros utilizam o WhatsApp. Então. Toda a população brasileira vai ser vigiada. E daí, como é que o WhatsApp vai suportar esse custo para armazenar todos os encaminhamentos de 5 ou mais pessoas? É humanamente impossível. Eles vão fugir do Brasil porque o custo para operar no Brasil vai ser demasiadamente elevado. Vai ferir a livre iniciativa, vai inibir as inovações tecnológicas, porque é uma lei que considera a tecnologia como está agora. E se eles inovarem nos critérios, essa lei, assim, tende a ficar em desuso. Enfim, contraria o sigilo das comunicações. Enfim, gente, então, para a gente ver como o legislador brasileiro ama o povo. Tá? Vocês estão vendo? Então, assim, ó, de mim, vocês já sabem a posição. Sou absolutamente contra esse projeto. Vamos tentar fazer obstrução total. Agora, em Santa Catarina, por exemplo, eu sei a posição. Eu sei que a minha posição do Armando, do Dani, que estão no mesmo partido, é contrário. Agora tem 3 do Darcy também de Matos, ele falou que é contrário. Agora sobraram 12 deputados para vocês mandarem mensagem pedindo que sejam contra também, né? Então esse é um papel para fazer mesmo. Vamos fazer a listinha, pessoal, né? Quem é que é contra a tia do Zap? A gente não é. A gente é a favor de anônima, a gente é a favor de tia do Zap, a gente é a favor de todos os mecanismos que a gente possa usar. Eu amo então vamos fazer a listinha. Quando eu vou nas manifestações, eu estava indo lá em Brasília direto. Ficam agora querendo. Santa Catarina, elas me paravam. Elas são as mais patriotas que tem. Elas dão exemplo. São umas amadas. E assim como elas também, o pessoal que está trabalhando na internet também está de parabéns. Assim como também o pessoal que dá a cara a tapa também está de parabéns. Essa divisão dentro da direita que não está legal. Então, essa foi uma tarde que, graças a Deus, Deus é bom conosco, que até isso falaram, viu? Também não pode ter a direita... Fábio, de coração. Não pode ter a direita fé. Também pode, viu, pessoal? Porque nós temos fé. Aí depois também falam da direita torcida. Nós vamos torcer sempre, né? A gente está vendo o que está acontecendo. A gente torcer não significa que a gente não está vendo os erros e não vai corrigi-los, né? A gente está fazendo o máximo. Então, assim, essas divisões que não está sendo legal. Eu acho que quem está aí com potencial para bater, bate na New Left, né? Bate em pessoas que desembarcaram, como, por exemplo... Joyce, a pessoa sabe a quem você está falando. E vamos fazer listinha e cobrar dos nossos deputados da base e depois dos nossos senadores, que eu vi falando, Carol, que eu não tenho um senador para chamar de meu, porque quando chega no Senado o negócio fica difícil para nós, né? Essa é a nossa realidade. E aí também algo que eu queria ligar aqui, que é muito importante, nós precisamos votar muito bem nessas eleições municipais, né? É importante formar as câmaras de vereadores muito, muito bem embasadas, então fiquem atentos com quem você elege, se realmente ele está na pauta conservadora. Como fazer? Estudar, né? Que nem Carolina de Toni. Quem vai desconfiar dela que ela não é conservadora, que ela não sabe alguma coisa do movimento pró-vida, se ela faz parte do movimento pró-vida? Eu acho que, assim, não para falar, mas eu que estou falando, não é ela é aluna do Olavo desde 2008, né? 2006. Eu estava na primeira, quando abriu o cofre, em março de 2009, eu estava na turma da abertura do cofre em 2009, em março.
de Então, se é 2009. por esse critério, porque eu nem acho que esse critério é alguma coisa assim, ó, né? Porque, sei lá. Sim, Assim não, como mas é no sentido de que a gente não surgiu ontem. isso, é isso que é importante. Assim como A também o gente já é próprio. velhinho, né? A gente já é. Assim como o pessoal também ali que apoia o Felipe Barros, que eu sei que vocês trabalham ali, ó, coladinho, não existe essa divisão, né? Bem pelo contrário, vocês são amigos, né? Amigos de levantar as mesmas pautas, de levantar as mesmas bandeiras. Então, o pessoal viaja, viaja. Ó, o pessoal falou que o Jordi está dando uma entrevista no Crítica Nacional. O Jordi é outro parceiraço nosso, Aí, tá guerreiro vendo? ali do Rio, né? Então, não A existe. Bia Kicis, uma baita guerreira, amiga nossa, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o pessoal do Direita Minas, adoro eles, né? Ó, que Tem desde legal. o deputado estadual Bruno Engler, que vai concorrer a prefeito, tem o Júnior, que é deputado federal, tem o nosso amigo que vai concorrer a vereador, que é o Nicolas também, um abração para ele. Enfim, de todo o Brasil, né? O príncipe Luiz Felipe de Orlando Bragança, que é de São Paulo. Sou fãzaça dele, é um baita cara, um gênio, adoro ele. Paulo Martins, Ele foi meu voto muitas aqui, Carol, pessoas. porque eu sou de São Paulo, minha família inteira votou no Príncipe, né? E assim, a gente sabe das dificuldades, tá? Assim como tem também as dificuldades do próprio presidente Bolsonaro, a gente sabe, né? Por exemplo, sei lá, o Luiz Felipe não está fazendo o que eu gostaria, mas, gente, eu sei as dificuldades que ele enfrenta, né? No Congresso Nacional. Não estou falando de pauta, não, estou falando. Porque, assim, o que é direito de se entender, ontem eu falei um pouquinho no Super Live, até quero agradecer aqui pessoal do Senzala Ideológica, eu acompanho e realmente eu vi uma thread de vocês, não tem problema nenhum de dizer de onde eu li, e foi de vocês realmente. Excelente, falando lá dos irmãos Weintraub, que eles fizeram, como que eles conseguiram fazer a reforma da Previdência, embora eles fossem do Ministério da, da, De educação. da Educação. Eles fizeram palestra desde 2007, eles construíram uma pauta e conseguiram pautar isso, né? Por que a Damares faz um excelente trabalho? Porque ela foi assessora parlamentar. Porque o Felipe Barros também faz um excelente trabalho? Porque antes ele também foi da base. Porque a Carol também trabalha? Porque já entende esse trânsito. Esse trânsito, o fazer política é necessário, tá? Então, assim, não adianta jogar pessoas, por exemplo, como a Joyce, que agora é perdida, que deve ir lá, nem sei o que acontece com ela também, nem queremos saber, a gente só fica lutando, pedindo a Deus que a justiça seja realmente feita, e a gente sabe que o negócio tá estranho ali, né? Que agora chegou esse novo inquérito, essa nova denúncia aí do MP de São Paulo, que o MBL vai ter que explicar, e a gente está acompanhando com toda a qualidade que se deve acompanhar, né? Olhando com cuidado, e aqui eu como advogada, fico pensando, meu Deus do céu, onde isso quer chegar, né? Afinal, a gente é muita esmola, assim, mas a gente está de olho, a gente comemorou mesmo, porque a gente sabe quem foi o Ayan aí nas redes sociais, ele que fez aqueles dossiês todos, a Carol participou da CPM da Fake News, ela pode falar melhor do que eu, né, Carol? Quem foi o Ayan? Quem é o Ayan? O pessoal acha que não Ele sabe. entregou. O que acontece? Como o pessoal do estamento burocrático, eles não acreditam que o povo realmente é conservador e que o povo realmente se sentiu representado pelo presidente Bolsonaro e pelos outros demais eleitos na onda Bolsonaro, eles acham que isso tudo é um movimento artificial criado que gera uma espécie de manipulação do debate público. E que isso tudo. E daí, a narrativa que o Aya criou coube como uma luva para esse espanto de como é que tem tanta gente que me ataca, como é que tem tanta gente que critica o meu trabalho aqui nas redes. Isso só pode ser uma conspiração, isso só pode ser arquitetado por alguém. Então a narrativa dele coube, tanto que virou até justificativa de inquérito, né? E das fake news também, e até dos dissidentes do Bolsonaro que queriam uma explicação lógica para o fenômeno que é o povo nas redes, o povo na democracia direta, né? Essa que é a verdade. E aí, E essa é aí uma eles pergunta. caíram nessa lenda, gente. Tem essa pergunta aqui também, que o Ricardo está sempre comigo, é do Movimento Pro Armas, penso eu, né, Ricardo? Está sempre aqui comigo, e aí quer perguntar qual Com é o seu certeza sou a posicionamento. favor do armamento civil. Pode contar comigo nessa pauta. Infelizmente, a gente foi sabotado aí com o Estatuto do Desarmamento, mas assim que for, o ano passado teve aquela questão dos CACs, aqueles projetos que foram votados, que não foi o que o pessoal queria, mas foi o que deu para o momento. Mas é como a gente falou, né, Fábio? Como a professora Olavo vive falando, né? A gente precisa retomar culturalmente o espaço de fala, né, no debate público. A direita precisa se unir, né? Cada um
escrevendo livros sobre o que está acontecendo, filmes, alimentando o imaginário. A política, ela é a última ratio, né? Claro que pela política você implementa os valores progressistas, porque eles tentam moldar a sociedade implantando normas contrárias ao senso comum do povo. Mas é por meio da cultura e do fortalecimento da nossa fé, dos nossos valores, que a gente vai fazer o enfrentamento necessário para vencer essa luta. Veja bem, qual é a maior bancada hoje no Congresso Nacional? É do PT. Sim. Então, os caras ainda se elegem maciçamente no Brasil. A bancada esquerdista dá mais de 100 deputados. Então, a gente tem que retomar esses espaços, a gente tem que estar ligado, ver quem é quem, e também fazer nossa parte na sociedade civil, porque não é no Estado, a gente não vai conseguir muitas soluções por meio do Estado. Eu não acredito nisso. Não é porque o presidente Bolsonaro se elegeu que agora a gente pode sossegar e relaxar achando que está tudo bem. Ao contrário, ele tem toda uma máquina estatal que trabalha contra a implementação das políticas dele. Tem muita lei aprovada no MEC. Eu lembro que tinha um vídeo do Weintraub falando que o maior número de funcionários públicos, 300 mil, se não me engano, estão no MEC. Isso é a maioria de esquerda. Então, é toda a máquina que é contra a nova gestão, a gestão de direita. Então, é uma coisa que não leva tempo para a gente retomar, né? Os espaços públicos que eram dos conservadores e que os conservadores, por omissão, deixaram que os revolucionários tomassem conta, né? Enfim. Sim. E tá até a pauta aí, falando do Terça Livre, não sei direito o que está acontecendo, mas a Não, gente... é que eu acho que tem uma promessa que eu fiz um dia, que o pessoal vai fazer uma live, que se desse 50 mil curtidas, eu ia tentar participar toda semana. E eu falei, tá bom, vou tentar participar. Só que aí o pessoal começou a bater lá na casa do Alan, pegar celular, pegar computador, aí todo mundo se escondeu, né? Daí a gente deu um tempo. Mas eu realmente tenho que voltar a participar do Terça Livre mais também. O pessoal tá me cobrando e com razão. Então, assim, acho que ficou bem esclarecedor, né? Acho que quem ainda não percebeu é só voltar nessa live e perceber a posição da nossa deputada aí, Caroline de Toni, que realmente é uma bela representante, e sem fazer divisionistas, mas a gente tem que elogiar quando uma mulher, porque a gente sabe que a mulher aí, para conquistar o lugar de fala que a esquerda detonou, é muito mais difícil, né? Então, é uma deputada aí que realmente faz diferença, elegante, eu tenho que te falar isso, Carol, admiro, né? Assim como as outras também, todas as outras, gosto de todos vocês, acho que a gente tem que se unir. E as pessoas problemáticas, as pessoas que estão traindo, elas mesmas pulam fora do barco, né? Quem não, porque assim, já deu tempo para mostrar. E se outras coisas acontecer, o pessoal é assim. Por exemplo, a Joyce não quer mais participar, caiu fora e vai perder o apoio da militância, é simples assim. Então, eles, os deputados, os parlamentares, têm muito mais a perder do que qualquer outras pessoas. Então, eles sabem pelo que eles foram eleitos, e se eles não cumprirem, a carreira política morre. Não é assim, Carol? Você está comprometida com a sua pauta, né? Com certeza. Você foi eleita. E isso é necessário, porque isso também o pessoal ficou falando, achando que não. Ninguém tirou apoio ao presidente Bolsonaro, não é isso, Carol? Fala por você, porque eu falo por mim, eu não tirei. E você, Carol, tirou? Não, nunca. O presidente Bolsonaro está cumprindo o que ele prometeu. É uma pessoa honesta. Ele, claro que ele bota bastante militar lá no governo. E que a gente gostaria de participar mais, assim, né? Que o pessoal mais ideológico participasse. Mas tudo bem, ele está tentando acertar, é isso que importa. Ele é uma pessoa que está fazendo a coisa por amor ao Brasil. Ele é sincero, ele tem aquele jeito autêntico dele, que realmente é o politicamente incorreto, que é a própria expressão do povo. Ele fala a linguagem do povo, ele é amado pelo povo, e a gente tem que dar o apoio. Enquanto ele estiver na linha, cumprindo o que ele prometeu honestamente, nós vamos estar do lado dele sempre, né? Do Bolsonaro. Não tem o que questionar isso aí. Perfeito, então. Então, assim, como ficou também o convite, eu vi que o pessoal aqui à tarde gostou demais da nossa live, Carol. Eu quero deixar... Vamos fazer uma live outro dia na minha página também? Com o maior prazer eu irei, vai ser uma honra para mim, uma honra de verdade, estarei lá presente, porque tem o pessoal que está me seguindo aí faz tempo, eu me formei assim, participando dos grupos de Zap, das tia do Zap, e informando a parte jurídica, e aí eu cresci tanto que eu não tinha mais como, eu tive que fazer um canal para poder explicar para as pessoas, então tem o problema de falar isso, né? Essa é a minha grande carteirada, se eu for falar, meu maior currículo é esse, né? Mas, não, assim, parabéns pelo teu trabalho. A gente está fazendo um trabalho tivéssemos
tivéssemos mais Fabianas fazendo esse trabalho. A gente precisa de multiplicar, né? É isso mesmo. Então, e eu tô fazendo muito esse sucesso esforço, no teu tá? canal, que ele Obrigada. cresça muito, que a gente faça mais lives, conte comigo, porque precisar. E na dúvida, me liguem, né? Tipo, Eu tenho o telefone da direto. deputada, pessoal, então me liga quando for assim, me cobra, que eu cobro a deputada direto, né? Aí, se ela não falar, eu vou lá e corneto, mas isso não vai acontecer, porque, assim, todos eles que eu converso, o pessoal da base, o pessoal sempre me respondeu, eu não tenho nada para dizer, tá? Eu não tenho, pode ser que alguém tenha alguma experiência ruim, eu não tive, então eu só tenho elogios, e eu sou do princípio, assim, que se for para falar mal de alguém, eu prefiro me calar, né, se for para queimar assim injustamente. Ainda mais porque a gente nunca sabe os desdobramentos da coisa, a coisa não chegou até o final. Então, meu projeto principal... não viu, a gente não presenciou. Quando a gente não presenciou os fatos, a não ser que foram fatos que você presenciou, ou que você ouviu da boca da própria pessoa, você tem que esperar o pronunciamento da pessoa, que foi o caso do Moro e do Bolsonaro. Cara, quando o Moro foi lá e deu aquela coletiva de imprensa, ele que até então era o herói, um ícone da justiça, e ele levantou aquela suspeita sobre o presidente, muitas pessoas pensaram, será que foi isso mesmo? E eu pensei, vamos esperar ver o que o presidente tem a dizer. E quando o presidente foi falar o que era, não era nada daquilo. Então, isso vale para todos os deputados da base, para todas as pessoas de direita em geral, né? Para os influenciadores digitais, né? Sim. Deixa a pessoa se pronunciar para ver o que realmente aconteceu, né? Não, e assim, o que eu vejo é que vocês dão muita abertura para nós, né? Me coloco aqui como uma influenciadora, youtuber, isso não é pejorativo para mim, não. Mas vocês sempre deram muita abertura, nunca tivemos problema. Então, às vezes acontece, óbvio, vocês são ocupados, não vão responder na hora. Mas isso também acontece comigo, alguém pode mandar uma mensagem e eu não ver na hora, né? Mas a gente está tentando, está lutando aqui pelo Brasil melhor, e é isso, né? Então, a Carol aqui já garantiu que ela vai voltar no Terça Livre, garantiu também que faz parte das pautas pró-aborto, né, que houve ali, então vamos colocar não, assim... Não, pró-vida. Pró-vida, desculpa. Pró-vida. É que eu li aqui, desculpa, gente. Tá doida, pró-vida. Depois não vale recortar essa parte, hein? Então, ela é a favor dos anônimos, ela é a favor das cheias do Zap, do movimento pró-vida, aluna do Olavão aí, tô dando as carteiradas dela, tá? Por quê? Porque o pessoal agora ficou nessa de dar carteirada, mas o mais importante, ela tá na luta, tá difícil. E eu defendo os anônimos também, né? Aí, tá vendo? Ó, pessoal, ela até gritou, tá? Então não tem essa, não existe, né? Então, isso é muito legal. Tivemos uma excelente live, eu fico muito feliz. E quem tiver ainda dúvida, pode ir lá, pode encher nosso saco mesmo lá no Twitter, porque a gente não abandonou também o Twitter, a gente está lá para isso, porque a gente entende que é preciso, né? Então, estamos em todas as plataformas, enquanto não nos tiraram o direito, mas não vão nos tirar, não, tá? E até fica aqui o convite, que amanhã vai ter uma live, viu, Carol? À noite, eu vou entrar com um advogado para explicar tudo que a gente está falando aqui sobre a PL da censura. A gente quer explicar... Legal. Quem que vai ser o advogado? O Emerson Grigolé. Depois então, me passa o link. Vou passar porque a gente está até buscando uma terceira pessoa, algum jornalista, alguém aí queira, entre em contato com a gente, para poder não ficar um papo só jurídico. É isso, a gente está tentando fazer o melhor, informar as pessoas para as pessoas entenderem a gravidade disso tudo e a gente caminhar junto para um país melhor e para que esses urubus aí do Congresso Nacional, não tem unidade parlamentar para falar, mas eu não estou falando o nome de ninguém. Tu tem liberdade de expressão. Parem de uruburizar a nossa vida, né? A gente precisa de liberdade mesmo, e a nossa liberdade é sadia porque os democráticos somos nós, né? Os antidemocráticos a gente sabe quem é, e as cabeças dos antifas estão detidos, é isso que importa também, Carol. Não tive tempo de falar isso na Super Live, mas estou falando agora. Então, o Antifas aqui no Brasil não deu muito êxito, até para um projeto do próprio presidente Bolsonaro, que formou a Guarda Nacional e trabalhou em conjunto com Polícia Civil e Polícia Militar. Então, gente, tem muita coisa aí que acho que a própria direita não está falando sobre o presidente Bolsonaro, essa é uma delas, né? Conseguiu dar uma segurada, uma apertada ali nos Antifas. Carol, eu só sou gratidão, muito obrigada mesmo pela sua gentileza, prontidão em atender e falar conosco, e aqui é um canal que você está sempre aberta, e vai ser uma honra o dia que você quiser fazer uma live comigo para explicar, estou disponível, e eu sei que o pessoal que me segue, que me acompanha, também vai fazer maior força, porque a gente quer, no fundo, que o Brasil dê certo.
Fábio, muito obrigada de coração pelo convite. Acho que veio bem a calhar, né, para desfazer qualquer mal-entendido. Obrigada por ter me atendido prontamente também. Conte comigo para o que precisar. E estamos juntos e vamos em frente, né? O trabalho nem começou da direita. Então, pessoal, Parabéns. nada de desanimar, nada de ficar preocupado aí. Nós temos que colocar tudo aquilo que tiver a nosso dispor, a nossa vida, se for necessário, pela luta pelos valores conservadores e, sobretudo, também pela nossa liberdade nas redes, agora que é o momento em pauta, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Obrigadão. Obrigada. E vamos em frente. Fiquem com Deus e vamos em frente. Um Beijo, abraço, pessoal. Obrigada, viu? Compartilhem nos grupos para todo mundo ficar bem informado. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais. Deixa eu ver se